aqui Miguel Montoya com mais um vídeo. Hoje o vídeo é sobre Uzumaki, um dos contos mais famosos de Junji Ito. Conta a história de uma pequena cidade situada entre uma montanha e uma praia, que misteriosamente passa a ser atormentada por uma maldição. As pessoas enlouquecem e começam a ver espirais em todo o lado e passam a ficar obcecadas pelo fenómeno. Quando a situação piora, os habitantes começam a contorcer-se, a fundir-se e a transformar-se em seres de outro mundo, numa mistura de terror cósmico e terror corporal. Como se a cidade fosse o estômago ou a casa de um deus louco. Tudo começa com um homem e uma ideia. O Sr. Saito começa a reparar que muitos elementos do nosso mundo são constituídos e criados com espirais, assim como elementos da natureza. A ideia então torna-se uma obsessão e ele enrola-se num túnel até provocar a sua própria morte. Durante a sua cremação, espirais surgem no céu, dando início a um antigo ritual de dor e de sangue. Na tentativa de salvar a família e parar a maldição, a protagonista Kiri e o seu namorado, Shuichi, filho de Saito, fazem tudo ao seu alcance para enfrentar os horrores das espirais. No entanto, eles são impotentes para parar este fenómeno, que parece ter afligido a cidade várias vezes ao longo da história. O ritual provoca várias transformações, que envolvem certos aspectos da natureza, e as pessoas desta cidade transformam-se em caracóis, em serpentes, em borboletas, entre outras coisas. Esta série foi controversa pois esteve 5 anos no forno, e a qualidade da animação não foi uma constante ao longo dos seus 4 episódios. Os fãs também se queixaram do roteiro. Eu, para ser sincero, gostei muito da série, e apenas eliminaria certos elementos mais secundários, que parecem mesmo como que acessórios dispensáveis. De futuro, irei ler também um mangá para perceber a razão do choro dos fãs de Junji Ito. Como já disse, gostei muito do Uzumaki, apesar dos seus pontos negativos. A história é uma delícia e muito divertida, e realmente vai progressivamente nos fazer perder a esperança de que Shuichi e Kiri tenham salvação. É pena, pois os protagonistas são duas pessoas boas e interessantes. E a cidade é tragicamente linda. Com o final ainda surgem mais questões e nada fica resolvido, e isso acaba por ser interessante. É quase como deixar-nos escrever o nosso próprio final. No final, alguma entidade devorou a cidade, e é-nos dado a entender que os eventos se irão repetir. De seguida, irei fazer um pequeno resumo com spoilers para quem quiser ver e não se importar, dos 4 episódios. No primeiro episódio, vimos a opção tomar conta do homem, como já referi, o Sr. Saito, pai de Shuichi, que começa a ver espirais em todo o lado e se torna o fio condutor para uma horrível maldição. Ele acaba por se autodestruir, espremendo-se dentro de um túnel, e da sua cremação surgem imagens horríveis no céu, e assim começa o fim. Azami, amiga de Kiri e obsessão amorosa por parte de todos os rapazes, com exceção de Shuichi, tem uma cicatriz em espiral na testa que acaba devorando a própria Azami, numa cena brutalmente linda. Uma mulher bela que se devora a si própria, assim como a alma dos homens, extremamente pobre. Katayama, um colega de Kiri, começa a ganhar aspectos do caracol, e a mãe de Shuichi, com toda a tristeza e angústia, está com o cérebro em sopa, e para se livrar de algumas das espirais do seu corpo, corta os cabelos e as suas próprias impressões digitais. Apesar de tudo, não é a coisa mais brutal que ela faz ao longo da série. Passamos então ao episódio 2. No episódio 2, dois amantes, Yoriko e Kazunori, observam o aspecto da natureza em que duas serpentes se entrelaçam e esmagam para fazer o doce amor. Infelizmente as famílias destes dois adolescentes odeiam-se e eles têm de se amar às escondidas. É sempre lamentável quando estamos dispostos a perder tudo em nome do ódio. Yoriko e Kazunori planeiam fugir juntos. São apanhados pelas suas famílias e assumem a forma da serpente para se poderem amar em paz, como um ser só. A maldição das espirais continua a afetar a matéria e o seu próprio volume de forma desconcertante. Assistimos então a uma batalha de cabelos entre Kiri e a sua amiga, o que evoca um pouco a imagética das medusas, em que as serpentes eram cabelos. Eu ponho uma imagem para quem não sabe o que é uma medusa. Katayama é o primeiro de muitos a assumir o aspecto do caracol. Mitsuo e Kiri vão investigar o farol negro, que ganhou vida e agora transmite uma luz maldita através de uma lente em forma de espiral. O farol agora, um terror cósmico, atrai as vítimas com a sua luz para o seu interior para se alimentar. Muito Lovecraftiano.
No episódio 3, começamos por conhecer Keiko, uma mulher grávida que foi internada devido a mordidas por mosquitos. Eu, se bem me lembro, ela é prima da Kiri. Os mosquitos ganharam afinidade por mulheres grávidas. Coincidentemente, começam a surgir pacientes mortos no hospital sem sangue nenhum no corpo. Shuichi, profetizando algo desconhecido, explica que os mosquitos que sugam sangue são as fêmeas, para, assim, alimentar os ovos. Assumindo o aspecto dos mosquitos, estas mulheres ganharam o poder de hipnotizar as suas vítimas e alimentam-se do seu sangue. A Sra. Saito descobre que temos uma espiral no nosso ouvido e, após alucinações induzidas por trauma e paranoia, decide dizer adeus. As grávidas dão à luz placentas em forma de cogumelo para atrair as suas vítimas. Para suspender a vossa descrença, percebam que o cérebro dos humanos desta cidade é sopa. Eles estão a ser manipulados por algo indizível que nós, como humanos, não conseguimos compreender. O chamar a polícia ou a Guarda Nacional não dá. As estradas estão todas cortadas e deixaram de existir da forma que é suposto existirem. E o ritual que está a ser realizado tem que ir basicamente até o fim. A espiral é capaz de meter ideias e comportamentos, impor transformações como bem lhe convive nas suas vítimas. Todos tentam resistir, mas no final de contas acaba por ser uma questão de tempo. Pode ser algo etéreo, pode ser simplesmente fome. Um tornado atinge o Japão e este tornado está apaixonado por Kiri e chama. Ela luta e felizmente consegue sobreviver. O pai de Kiri dá-nos informação que as casas antigas são da era Meiji e ainda assim sobreviveram ao tornado. Wakabayashi, um vizinho de Kiri, espia a própria rapariga constantemente. Um monstro que quer invadir a sua privacidade e que a espiral prontamente se decide a transformar num monstro, o que o permite invadir a casa da Kiri, e ele depois é levado pela tempestade. No episódio 4, uma equipa de repórteres é enviada para investigar os fenómenos de Kuroso, e mal chegam têm um acidente provocado pelo gangue das borboletas. Saltar, girar, soprar pode agora criar tornados, e algumas pessoas menos boas aprenderam a usar esta habilidade. O caminho que sai de Kuroso agora leva também a Kuroso. A estrada perdeu as suas propriedades euclidianas. A geometria e o tempo deixam de existir como os conhecemos. Ninguém consegue abandonar a cidade e os seus habitantes começam a alimentar-se do povo caracol. As casas que resistiram tornam-se agora abrigos para os sobreviventes. Os corpos, a casa e os sobreviventes começam a tornar-se um só. As casas e os corpos e os sobreviventes formam então um labirinto em espiral, uma imagem horrenda do passado. O pobre Mitsuo começa a transformar-se também em caracol e querem comê-lo, numa cena bem triste. Kiri consegue salvar o que resta do seu irmão, mas é horrível e trágico. Sem escapatória, Kiri e Shuichi caminham pelo labirinto de casas e de corpos que formam a espiral, buscando pelos seus pais. Tanezaki reencontra Kiri e fica surpreendido de a ver, passados tantos anos. O que foram anos para ele, foram horas para a Kiri. Kiri e Shuichi finalmente alcançam o centro da espiral. Shuichi acaba por cair e Kiri consegue-se depois juntar a ele, numa cidade subterrânea cheia de espirais. No final, sem saída e em nome do amor, eles entrelaçam os seus corpos num gesto de rendição e aceitam o seu destino sombrio e ficam juntos para sempre, acabando assim o ritual. O final é vazio, estranho e aparentemente sem significado. A cidade é sacrificada a um deus antigo. Ao longo de vários períodos da história, a cidade é um monstro que precisa de se alimentar? Ninguém sabe, mas é-nos mostrado que isto se irá repetir vezes e vezes sem conta. O final do Uzumaki é tragicamente belo e é quase histórico. A história é uma alegoria do terror, onde a espiral simboliza ciclos intermináveis de vida, morte e loucura. Os protagonistas, ao tentarem desvendar o mistério por trás da maldição, vêem-se cada vez mais hipnotizados pelos seus horrores. Este ato de entrega final por parte de Kiri e Shuichi é interpretado de diferentes maneiras. Para alguns representa a busca da paz pelo meio do caos, enquanto outros veem como um símbolo da inevitabilidade, da morte e da loucura. O final de Uzumaki é frequentemente considerado um dos mais polémicos da história dos mangás. Muitos fãs acreditam que a ambiguidade deixada por Junji Ito, que nunca fornece explicações detalhadas sobre a história e a origem das espirais, enriquece a narrativa. Essa falta de clareza provoca discussões acaloradas sobre o verdadeiro significado da obra. Essa dualidade e natureza perturbadora da história continuam a fascinar e a intrigar todos. Uzumaki não é apenas mais um mangá de terror. É uma exploração profunda das ansiedades humanas e dos ciclos da vida. O final aberto e as múltiplas interpretações fazem parte da obra de Junji Ito
e é uma fonte inesgotável de discussões e reflexões, garantindo o seu lugar como um clássico do género. Adorei Uzumaki, apesar das animações, e espero que tragam mais obras de Junji Ito para o grande ecrã. Só que não sejam como aquela série da Netflix, está tudo bem. Eu dificilmente tinha conhecido a história através do mangá e assim pude experienciá-la. E agora vou ler o mangá. Também não é assim tão grande. Acho que tem 205 páginas, se eu tivesse sacado a edição certa. Não é por também algumas animações estarem mais que devem deixar de ver esta série. Porque esta série, para mim, atendendo muito ao fardo que é levantado pela história, é um 9 de 10. Se esperarmos pela perfeição, também nunca iremos fazer nada. E depois somos devorados por uma espiral. Até à próxima e um abraço da Névoa Negra.